Termina o sétimo liceu em 1985. Em Dili, consegue uma bolsa de estudo do governo provincial indonésio para estudar literatura inglesa na Universidade Católica Satya Wacana, em Salatiga, Java Central. 3 anos depois, transfere-se para a Faculdade de Medicina da Universidade Udayana em Bali, onde termina o curso de Medicina Geral em 1994. Entre 1994 e 1998, Rui Maria de Roso exerce como médico de clínica feral no Hospital de Dili, tendo colaborado na altura com a organização Caritas em programas de combate à tuberculose. Um mês depois, em 1998, obtém uma bolsa de estudo do governo neozelandês para completar um mestrado em saúde pública com especialização em política de saúde, gestão de saúde e financiamento de saúde na Universidade de Otago, em Dunedin, Nova Zelândia. Finalmente, em maio de 2002, inicia funções como ministro de saúde no primeiro governo constitucional, cargo que mantém depois da restauração levada ao cabo de 16 de julho de 2005, terminando o cargo em agosto de 2007. Ele continua a servir no setor da saúde como assessor de políticas e gestão de ministros no Programa de Desenvolvimento Profissional, depois em serviços corporativos e finalmente até a sua nomeação como primeiro-ministro, como conselheiro de políticas corporativas. E aqui temos a biografia para o sítio orador. Atau para tempo, eu convido a Itanina orador, excelentíssimo senhor Dr. Rui Maria de Roso. Tempo no Fátima. Licença, memberi hoy nama kuliah. Selain portable mulut tuan ini podium namai tuan ini berhabel hareba slide semua. Sini tuan ini, ya, ini dia. Darai data pakai bahasa lima baik tadinya orador. Agradeço e depois me convite a buat balu relacional gestão das finanças públicas e itinerário. Senhor vice-decano, senhoras e senhores professores e alunos, alunos SIRA, estudantes SIRA, lahal abordagem acadêmica, mas bem, ou melhor, lahal abordagem puramente acadêmica, mas bem, combina o tuan com a experiência prática na Berroia e normalmente usa termo ainda na praticante sira e a política ainda telefone inglês que é policy, né? Sempre usa por evidence-based policy making, que famoso política o base da evidência. Hoje, o senhor vice-decano colhia muito boa tirona com questões económicas e pergunta na vez hoje o senhor vice-decano Halo e afinal de intervenção minha, o SIDA se pode ser presta atenção de dia para a evidência de factos do que na vez apresenta né e pode ser a se ele responde a pergunta na vez hoje senhor vice-decano Hatoti. Portanto, ali decano obrigado Barak. Tema na BH escolhe e lá do si buat na BH pode ser propõe atau maka gestão finanças públicas, política ou prática durante o ano de Timor-Leste. How organiza tópico nene, pela bangsa How organiza tópico nene, how até se encontro provável haremos lá, mas depois o SIDA vai levar a cópia e vai ser interessado, tu depois acompanha detalhadamente o tá. A apresentação se aborda a área botolo,
Primeiro, compreensão geral com a baseira na gestão das finanças públicas. Segundo, política na prática gestão de finanças públicas e em Timor-Leste durante a Tina Lunelaran. E terceiro, desafios e a gestão de finanças públicas. Se avança o tomba hoje, e também conhecimento teórico, refere que kita boleh cirmos hetanona conceitos teóricos relacionados com o assunto também. E slide primeiro, kita buka tu responde o luklai saída na gestão das finanças públicas. Terrona dalam barat ona, e hamenoi o serviço de cano mas tem buat balum ona. Desenvolvimento ida sobre lá o anhira e finanças públicas. E para isso tudo sempre ia finanças públicas ou finanças privadas. E das públicas nem está a agora, gestão das finanças públicas, né? Teoricamente, normalmente, académicos se refere a, primeiro, lei ou regulamento, segundo, sistema, terceiro, procedimento, mas nação soberana ainda usa, ou de halo função botha. Função ainda primeiro, recolhe receitas, ou mobiliza recursos, mobiliza awesome. Segundo, aloca awesome, né? Depois de mobiliza, tem que aloca. Depois de aloca, executa, implementa. Mas bem, implementa que outro, e tem que presta contas. E tem que retor responsabilização da awesome que gasta, né? E a área finanças públicas, né? Portanto, ciclo de maka sai nessa referência. O engenheiro que colhe com a gestão das finanças públicas, portanto, lei, regulamento, sistema, procedimento, se outro é halo área hardne, né? E a nação e a estado zero pode funcionar assim. E slide de tudo mais, ita harei tuan com a objetivo do sistema das finanças públicas. O engenheiro está tendo na saída da gestão das finanças públicas. Agora pergunta tudo mais, mas não. Gestão das finanças públicas nem objetivo de saída. Nem objetivo nem errado. Importante para o funcionamento do Estado ou nação da minha. Objetivo de primeiro nem magné. Sistema de gestão das finanças públicas tem que manter disciplina fiscal e nível agregado. Mantém disciplina fiscal também, então pode ser teoricamente pode ser tema, ela precisa explica. Ao halo parênteses de para até ter né. Ao colher com a finanças mas para que nem com certeza não é, botar um médico na colher finanças com a saída de hao ainda é serviço de cano, pergunta de uma vara funciona. E em 2008, parte do governo, ministra das Finanças e parte do governo, convida a para o serviço de finanças. O momento não é outro tema, a nessa ministra de saúde é outro tema. E cara palo nesse palo no bem. Cuidado, então se lembra que até aqui em 2008 nem tem crise boa, o presidente Ramos Horta retantiu, depois pararam. No momento que eu acompanho nessa médico governo não destaca a acompanha o ministro das Finanças usa desse tipo. Eu preciso é uma ideia para ajudar a finanças e eu podia uma barra que tenta se bolo botar no futuro ruim. Lembra que você não é mais o que falava. Lá então e o primeiro, segundo ou terceiro governo, o engenheiro ou ministro das Finanças, né? De como hal problema barra que o finanças. Finanças está osso não tem relato, finanças de procedimento ser ou critica ele de vai colocar o bairro lá. Ok. Pois momento nem é só malo na ser primeiro-ministro, Xanana Guzmán, e tem por baixo o uso bania habitual do ministro das Finanças, né? Ministro das Finanças convida a para finanças, mas ela compreende o que ele coloca finanças. E bem assim, o ali como mora se o lori de seringa né, mas só na ser de ulo de finanças, não para halu que sai logo. Ok. Então, no 2008 Então, 2014 e 2015, o serviço de finanças no bar, a experiência bar, discutir no bar, aprender com o malo. Também maka se eu kuliah botou uma sala tarik que lebih hidup sahau também eu aprende a experiência de Laos, a base acadêmica em si. Base acadêmica, eu ia ao mestrado, eu aprende tudo com a macroeconomia, mas um professor de macroeconomia natural, né? Portanto na série ali, depois eu aprendo tudo com o investimento, com o financiamento, com o ensaio gera vida, né? E mestrado nesse ramo de tudo, né? Mas né? Livre. Portanto, fica uma questão, né?
Disciplina fiscal é importante para estar bem. Então, finanças públicas, sistema de gestão de finanças públicas, o envia implementa a prática, labele lá com objetivo de tem que ter disciplina fiscal. Disciplina fiscal não se está colher para o voto acadêmico, com certeza que tem criança, né? E tem despesa labele voto de receita. Se despesa voto de receita, então significa que é disciplina fiscal. Se está colher a linguagem simples, que criança, né? Então labele han barakliu do que o sangue e aí tem carteira lá. Se tem 50 cêntimos e a bolsa, vai ter $1 significa e tem que babucar 50 cêntimos tanto os fatem selo plus lá. Agora fatem selo kan depende. Se ele deve ir dobe ni a sangue utar é dobe. O fundo 50 cêntimos mais, mas nem no fundo hal ser o uso empréstimo plus lá. O uso empréstimo plus lá. Estado não funciona assim. Estado não funciona assim. Você tem que gastar você não deve. Portanto, né? Disciplina fiscal. Segundo objetivo, uma boa atinge eficiência alocativa. Eficiência alocativa né, significa, nós que pode ser aprender teoricamente, né? Eficiência alocativa né, significa que tem que alocar para a área estratégica se precisa alocação orçamento, onde não é bele, famoso objetivos de desenvolvimento da vida. Por exemplo, se então todo por aí bumbubok de a agricultura, o turismo, uma importante é Timor, mas bem ossa nem está aloca fale para, por exemplo, veteranos de pensão, né? Com certeza que ela ia na eficiência alocativa ainda. Portanto, né? Objetivo ainda, né? Objetivo da tua irmã é uma eficiência operacional. Tem que atingir eficiência operacional. Eficiência operacional não é em relação ao custo-benefício. Teoricamente, isso pode ser estudado. How estuda o custo-benefício e how no mestrado também e a área saúde da hora nessa médico na for consulta ela né lá lá não embara para renovar importante nem objetivo nem cura mas bem a tu cura é uma ideia e ela embara bele usa de taimoro bele halo de nascida bele halo cirurgias ou bele halo também cirurgia então e a medicina, nós e a área da bolonha health economics, economia da saúde, então há estudo do custo-benefício. Por exemplo, é uma hora se intervenção saída, mas eficiente o custo do equipamento. Então, se aplica ao conhecimento básico sobre o estado de toma, não é nessa. Ouça também, por exemplo, e está aloca para a área de educação, nem gasta loloso naquela. Gasta ona tu atinge o objetivo na cara e educação de lá se lá ia, por exemplo, se ouça também e está aloca para educação, exemplo concreto da ia merenda escolar. Merenda escolar não tem objetivo, né? A tu melhora a nutrição da área externa. Se ouça me dá aloca para merenda escolar, né? Por exemplo, cara que pode ser outro até, né? Ia agora, de dar uma merenda escolar, né, a alocação da BIA é 25 cêntimos por lavar por dia. 25 cêntimos. Se a escola é 100 estudantes, significa que ia $250. Está $25. $25. Portanto, o sangue precisa de $25 né, rola seja para forrar na barriga. Se o sangue, por exemplo, em vez de forrar na barriga, estudante, professor temos handlar com outro, significa eficiência operacional da lei. E está no mesmo nessa. ICUSLIU, objetivo de ICUSLIU, gestão das finanças públicas, mas garante transparência e responsabilização. O Estado União tem que a gestão transparente, significa lei sua, é uma cara curso de informação quando o Estado União usa a saída, tem que ir informação quando vai ao público. E segundo, se é uma calusada paciência, tem que assumir responsabilidade. Se é uma em vez de gastar na loja na estamos no bolso, nem é Fátima, hotel de Cora, ou no hotel Gleno, hotel Suai, não é? Responsabilização, é importante. Sistema de gestão das finanças públicas normalmente é objetivo raro. Se ele avança para o então, né,
E a Timor-Leste e tem um sistema de gestão de finanças públicas, né? E a ciclo ainda o fazem, né? E daí ela precisa explica detalhadamente, também a sempre pode ser nos acompanha, né? Primeira fase é que tem que definir políticas, segunda fase é que tem que depois alocação do orçamento, depois terceiro tem que levar para o parlamento aprova, tem o presidente tem que promulga, depois não foi gasta, portanto, né? Ciclo semeia, depois depois sermos calorona na saída na auditoria interna, saída na sociedade civil nem papel, quando o orçamento no debate é orçamento e o parlamento, sociedade civil se participa, você não é. E quando o orçamento de implementa a sociedade civil se nos barreto tudo, ou são lá os do Nicolai, portanto, né? Se no papel é, né? Incluímos sociedade civil, incluímos estudantes universitários, não sei se é quando é uma sociedade civil, né? Para que não ainda é NGO. É claro que sociedade civil organizada, né? NGO, mas bem, cidadão e damos parte da sociedade civil. Ele contribui, para forma e opinião. Portanto, a auditoria interna, depois ia ao Tribunal de Contas, portanto, sistema ainda nem me aplica em Timor. A torça nesse CD ia políticos, partidos políticos, instituições académicas, ou papel, cada ser de pesquisas, ser de nascer famoso, seria análise crítica nesse serviço da matéria, famoso pensamento político, o exato ele contribui para gestão das finanças públicas, a alocação, tofa a responsabilização do dinheiro. Slide da tua irmã, a tua 8 anos, e também Estado organizado, esse ponto de vista gestão das finanças públicas, não é o ensino. E depois de ser que acompanha 8 anos, foi dado Parlamento Nacional aprova a lei número 2 de 2022, dia 2 de fevereiro, lei para enquadramento do orçamento geral do Estado e da gestão financeira pública. E no artigo 18, 19 ou 20, minha polia conaba, se tem maka lei permite a tu gasta orçam público, a tu gere orçam público, os gasta a tu gere orçam público. Nem bolo de setor público administrativo. Setor público administrativo nem é componente bot-hat e da administração central. A administração central nem é bolo de administração direta do Estado ou administração indireta do Estado. Portanto, o Ministério da Educação, por exemplo, está aí a administração direta do Estado. O NTL, por exemplo, está aí a administração indireta do Estado. Portanto, nem parte da administração central. Depois ia a Segurança Social, ia a RAEOA, depois ia aos municípios. Portanto, nem bolo de setor público administrativo. E tu lei, se ia competência a tu gere o seu Estado. Avança para o Ituantano, e a nossa lei não é nessa, e ela vai pode ter bolo de regime financeiro aplicável. Regime financeiro aplicável não ia pode rua, ida autonomia financeira limitada, e de fala autonomia financeira alargada. Portanto, autonomia financeira limitada ou autonomia financeira alargada não se segue para pertence para inovar. Nem serviço de administração direta do Estado Sira, ou nosso Sira limitada, município Sira, ou na sede nem bolo alargado. Bem-vindo. Esse está no Estado, Juventude Explode. Amigo Luca, muito que governo aqui. Então, vai ser ali, vamos lá. Alumni faculdade mesmo. Faz por. O entende. Sim, portanto, lei define regime, autonomia financeira ou autonomia alargada. Por exemplo, serviços de administração indireta do Estado e autonomia alargada. O NTL, por exemplo, o NTL gera o Estado da NIA, mas vem a autonomia alargada. Autonomia alargada significa saída, significa que o orçamento ninguém prepara, depois loriba a aprovação, aprova outro e ninguém gera o orçamento. Lá nessa no Ministério Civil. Portanto, ele nem só para enquadrar aquele pensamento quando a entidade do Estado sanguíneo gera o orçamento. Agora, se na fato incluía quando o sistema de gestão de finanças públicas e a pilar operacional RAD.
o rinta colher que não, tuan mas uma cara reforça ali também. Primeiro, pilar de primeiro não é mobilização de recursos financeiros. Não pilar importante é estar no lado. Se pilar nela funciona, significa a minha mamãe é moço da nei. Se pilar de serviço mandar nela, lá é moça. A nessa moça eu malaran, pilar não é o que mas kita buat a paz, o serviço loro e a tos e a nata ou se não é funcionário, se não é mobiliza recursos financeiros. Pilar de segundo, desculpa, se tareba organização do Estado menina agora, se matana e pilar de impostos, depois imposto à alfândega, depois órgão de serviço do fundo autónomo na recolha ossa, por exemplo, o ETI não recolhe ossa, tem outras propinas, tem outras, portanto, não é parte dessa mobilização de recursos. Ossa se não mobiliza outro, também é conta do Estado, depois na Tinantina do Estado aloca vale mais despesas da universidade errada, né? Portanto, não é parte dessa mobilização. Segundo, a alocação de recursos financeiros. A alocação de recursos financeiros nesse sistema é um papel importante, pode ser a Ministério das Finanças, com certeza, depois a instituição da Bolívia ANAPMA, depois a instituição pública terceira que participa do processo também. Depois a utilização de recursos financeiros, né? Instituição Estado nem botou também, é o orçamento do Estado e a responsabilidade é a despesas. E Cusliu, pilar de Cusliu, uma responsabilização de recursos financeiros, né? E órgão IDEC, e depois Tesouro não chega lá, depois nessa corrente e a ciclo de slide da anterior, né? E vai a Câmara de Contas, depois a Comissão Anticorrupção, pode ser no outro lado, se tem papel, né? O insato ela verifica, ou se não está bem gasta los do nível. Então avança bem, se entrarei o detalhes com a mobilização de recursos. Recursos financeiros, né? Termo técnico genérico que pode ser a área de economia boa, né? De receitas. E a Timor de receitas, né? E a grupo Bothar. Grupo de primeiro, impostos e taxas domésticas. Imposto ou taxa, né? É conceito bom, né? Pela nessa, mas pronto, né? Los botfong, que pode ser teoricamente, que pode ser até, né? Segundo, o rendimento mina, gás no mineral terceiro, né? Em Timor. Terceira fonte de receita vai estar no Timor, mas financiamento e parceiro de desenvolvimento, será? E quarta fonte de financiamento, mas empréstimos. Então, isso deve. Ouça, não está pensando. Para nem ter receitas não é suficiente, a tabela gasta. Ele está com despesas. Ele aloca as despesas e o orçamento geral do Estado Tinantina. Então, avança também. Se encarrega o processo de alocação do orçamento, recursos financeiros, né? Mas assim, pode ser reta na informação para como ele, né? Agora, a fase funda, o governo agora introduz, grandes opções do plano. Grandes opções do plano, né? Fulano junho, cada tina, o parlamento tem que aprovar a lei, aprova o governo, né? E em 2023, por exemplo, a carga saída. Nem tem que definir nem programas, nem medidas, nem a saída nem barro. Então, o governo tem grandes opções do plano. Grandes opções do plano, né? E de outro, depois será os jornadas orçamentais. Jornadas orçamentais e de outono, loja outono, acerta outro número sobre outono, número sobre consistente nos programas na guia. Então, avança para o Comitê de Revisão do Orçamento. Comitê de Revisão do Orçamento, a análise, a aprovação, logo para o Conselho de Ministros, Conselho de Ministros para o Parlamento para o Presidente do Governo. Portanto, né? Ciclo alocação de recursos financeiros públicos que funciona aí na Rainha. Tu ia falar mais? Slide 2, né? Utilização de recursos financeiros envolve instituições que estão de essa informação de que pode ser, mas vem lá os botfomos. Primeiro, Ministério das Finanças, Tesouro, é centro. Minha controla recursos que estão a sair a luz. Portanto, minha centro vai dentro. Depois, órgãos no serviço do setor público administrativo, na Unidade Temitiana, do Irlei NBIA, Agência Nacional de Desenvolvimento, depois IRAMOS, Comissão Nacional de Aprovisionamento, CIRANEHOTO, instituições CRB envolvidas em processo de utilização do orçamento. E aí, nesses sistemas estão finanças públicas, nós vamos incluir e a responsabilização.
processo de responsabilização e a check and balances. E o sistema democrático muito responsabilização e utilização nossa no Estado união tem que ir check and balances. Check and balances né e italiana legislação italiana poliana com nova né. Primeiro, nossa né antes a sai o tesouro, a instituição ainda tem que ir a aprovação da governo ex ante. Tui o montante de despesa talaia, depois tem que ter o controle prévio. Por exemplo, se na leitura e estrutura na sindicato, nas professores, às vezes vão dizer, ei pá, e tal que a sua vai ver. Mas se a administração, mas boa burro lá não, você nunca mais sai, né? Problema não é eu vou ter ex ante, tem que ter verificação do loss. Você não vai ter o pedido, né? Orçamentário lá. Se orçamentário não é consistente, ou orçamentário, você não vai fazer o que tu falou, você não vai fazer. Então, né? Check and balance de primeiro número. Check and balance de segundo, quando implementa uma auditoria interna, e daí bolo de controle concomitante e sucessivo. Check de terceiro mais uma auditoria externa, portanto, Câmara de Contas, auditor independente, há o controle do serviço, e depois, e da falta, quando há queixas, quando há irregularidade alguma, Comissão Anticorrupção também. Depois, ia dar mecanismo de bolo de conta geral do Estado, relatório no governo halo, o Parlamento Nacional, tina. Orçamento da aprova tiona, executa tiona, liu que tina ainda, e tem que conta geral do Estado do Parlamento Nacional. E os liu uma bolo de escrutínio político do povo. Tina lima, o povo vota. Tina lima, o povo vota, nemos lolos na check and balance da, se tarde dia. Povo, se povo ninguém sentido de voto né lá o acesso no governo né significa político né tem que sensível a rei embora até tem né eleição presidencial da foi de dar né resultado da eleição presidencial da foi de dar né tudo né escrutínio povo né para o governo né tudo harus todos a segunda volta candidato partido se o governo né lá com o candidato na belos partido governo né significa povo dessa se o governo posso ter andar né a volta vai né político valor clientes né los claro então vou ser acadêmico então vou ter tem que fazer análise crítica para a rede né portanto nesse prato ilustra de escrutínio político do povo va implementação orçamento do Estado né tá avançando bem lei nós escolhia com a questão da responsabilização então na bebê pensa ai estamos não tem tanto valor mana sari neru governo ini sekarang não pero não fiz kuliah agora responsabilização lei responsabilização né lei lei número 2 2022 né define responsabilização com recursos financeiros né claro que temos agora a rua que era seus funcionários to titular político né é uma ser tudo é cargo político, né? Ministros, secretários de Estado, vice-ministros, não é bolo de titular político. Se não é responsabilidade política, responsabilidade financeira, civil, no criminal. Por exemplo, você gasta a vossa da luz, justiça tama, justiça busca evidência para trazer, luz do eu tenho que ser o faliosa. Depois eu tenho que se ir factos para o crime, significa eu tenho que assumir responsabilidade. Diretores seremos e a responsabilidade. Só que se ela é a responsabilidade política. Diferença entre diretor e funcionário, lá de um bot, mas bem em nível montante, ouça deve ser a responsabilidade dele. Mas bem entre funcionários se o membro do governo se né, membro do governo seria a responsabilidade política. Agora, responsabilidade política é bela e ativa ou passiva. Significa, ao TNA, se ao gere ou se está na loja, ao ser de toma. Politicamente, ao apresentar a resignação. Mas bem, tem timor, né, para política algo, né, não é ida ativa. Agora, ida passiva, né, ida ou em rua. Ida, chefe do governo, até três, né, desculpa, mas, onde é bem na seda, onde é performance da dia, onde é popularidade política lá é de processo ao tá falando assim ou se lá e a eleição que nós julgamos que é muito good eleição que nós julgamos que é muito good e não é bom ter responsabilidade política portanto não é uma
Se Itahareba, quando o explica, primeira conclusão, não é? Política com a gestão das finanças públicas em Timor-Leste, né? Não sabe, fora aquela. Tal ela, titi. Política com a gestão das finanças públicas em Timor-Leste, né? Não sabe. Dia com a cidade. Antes de responder a pergunta, né? Itahareta slide vale crime. Husi 2000 to 2022, Husi Tina 2000, quando ele restaura a independência, política na gestão finanças públicas e Timor-Leste, né, tu irá plasmado que refletido ona e a legislação se lubuquia. De facto, política da policy se voto e a Estado ida tem que transformar, tem que refletir a legislação. Então, se a barreira na legislação se deveria, a que era o tempo da etnia, a que era o tempo de transição, as Nações Unidas mais independência, mais restauração da independência, ia regulamentos lubuquida na colhia com a ou insai tanto mobiliza recursos, ou insai tanto aloca, ou insai tanto gasta, ou insai tanto responsabiliza. Portanto, lei se ne parte da etnia magné, ela precisa ler ida por ida, não é só para ilustrar dele, mas também pode ser uma informação geral, que a política tem que ramoso em forma de legislação. Rusi independência mais nem tem lei do poder. Mas bem, eu menciono se é bem importante, em relação à gestão das finanças públicas. E aí tem primeiro, lei número 9 de 2005, que é a lei do Fundo do Petróleo, tem alterações. Lei de colhia o tom com a disciplina fiscal do União Até. Lei de e tem osam fundo minerais e sobre gasta de bolo de rendimento estimado sustentável. Portanto, no fundo, se colhia a linguagem simples, se está osam de banco, lei permite que osam fundante. Rendimento estimado sustentável osam de funan. Depois, aos tudo factos, se está fundante e está botelutando. Tu fala lei tributária, lei de local a cobrança de impostos, a mobilização de recursos financeiros, que são importantes. Depois, a lei 2009, agora 2022, revoga a e halofum, regras básicas, lei do enquadramento e de gestão financeira pública. Depois, a lei de grandes opções, que eu tenho. E depois, nós, lei do orçamento geral do Estado, cada pina. Temos parte de política, gestão financeira e itinerária. Avança para bem. Para além da lei, a nessa que pode ser até na hora, lei, parlamento não aprova, mas bem, nós, categoria de lei, decreto-lei. Decreto-lei é iniciativa do governo. O governo aprova, mas tem que ir para o presidente da República, tem que promulgar. E normalmente o decreto-lei, hierarquicamente, nessa lei, ninguém subject, ninguém objeto, não é nessa. Lei, colhia quando pode ser constitucionalmente, o parlamento não tem que ralo, enquanto que o decreto-lei, lida para aquilo, ou o governo tinha competência de Constituição na linha. Portanto, ele vai decreto-lei do Bodida e conseguiu uma regime jurídico do aprovisionamento dos contratos públicos e das respectivas infrações. A nessa corrente daremos a slide do ciclo de gestão das finanças públicas, o ainda está ralo despesa, o ainda possa aprovar ou não, e está tu gasta, tem que ralo o processo de aprovisionamento. Ao fim, que pode ser estudamos e que pode ser na série. Processo de aprovisionamento tem que logo concurso é qualificado para participar do concurso, depois a avaliação pode ser na série ou não é o resultado. Agora, resumidamente, política ou gestão das finanças públicas em Timor-Leste é orientado para o objetivo de gestão de finanças públicas. Usa a explicação do governo até. Política, gestão de finanças públicas em Timor-Leste orientado
Orientado significa direcionado para objetivos de gestão de finanças públicas. Deve objetivo nem errado. Primeiro, mantém disciplina fiscal a nível agregado. Segundo, atinge eficiência alocativa. Terceiro, atinge eficiência operacional. E quarto, garante transparência e responsabilização. Portanto, nem objetivo gestão das finanças públicas. E está no tudo. Agora, pergunta tu e mãe. O ensino prática. Teoria não fura glossa. Política, leis, não fura tudo. Mas o ensino prática. O ensino prática é atina no anulo nelara. E pode ser pela boca fonte de evidência para que fatem ser lutar, mas how escolhe fonte de evidência todo. Desculpa. Primeiro, e documento ainda não publica tina liuba, bolo de Timor-Leste Public Expenditure Review. Revisão de despesas públicas e Timor-Leste, na publica em 2021. Segundo, se ainda não estuda a área financeira, até o tida bolo de PIFA. PN Public, EN Expenditure, FN Financial, AN Accountability. Public Expenditure and Financial Accountability é sistema ida na organização internacional, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial utiliza a tubele halo avaliação para gestão das finanças públicas dos Estados Unidos. 2020, ainda inclusive publica no fundo ainda para atuar finanças públicas nação ainda saudável claro. Liu Russi instrumento ainda. Depois, cara que pode ser nos acompanha, no fim de data e fulano junho de lá, junho que julho tá. Agora data eu lembro que tinha 2002 foi uma semana para o Liwa. E então documento de Banco Mundial publica o Timor-Leste Economic Report. Depois Icos Liu, cara que pode ser nos atena, e instrumento de portal transparência do governo mundial. Tanto Russi fonte errada, mas Russi hato slide se tu vai resposta malu o insight de prática que tinha do aluno. Primeiro, na tabela dos números para que mais tarik tu pode ser ponto no balare. E hane how fonte Russi portal transparência. Orçamento italiano Timor-Leste tinha no 2002 a 2022, 20 anos. Depois a coluna receita real. Receita real significa ossa na B e consegue recolher nessa receita. Mas B, receita tama de impostos domésticos. Impostos e taxas domésticos. Hoje, se lembra, receita e grupo RAM, grupo I imposto doméstico, grupo I fundo mineral, grupo I parceiro de desenvolvimento, ou grupo I empréstimo. E receita real, dados de portal transparência, moço de impostos domésticos. Não? Depois, tu irmai, coluna idane, orçam deve tinantina ita orçamenta. Ita aprova orçamenta. Depois, e a coluna idane, orçam deve tinantina ita consegue gastar. Portanto, ita recolhe, ita orçamenta e ita consegue gastar. Depois, coluna idane, halo de ratio entre receita e despesa. Receita ou ida ita gasta real. Ratio. Se ratio é abaixo de 100, de bawah 100, significa ossa deve recolhe, ossa deve gasta, nessa não ida deve recolhe. Que cliu, ida deve recolhe. Mas se ratio de bot liu 100, significa
osa nabe ita gasta ne bod liu do que osa nabe ita recolhe. Ya? Agora ita reu play ratio ne. Se ita reu esse ratio, how intencionalmente tal cores verde. Verde ne sira nabe dia, vamos lá. Minha ratio ne dia significa osa nabe ita recolhe ne, por exemplo, ia 2002 to 2003 e osa nabe ita recolhe ne 83 milhões. A Beita consegue gastar 59 milhões. Portanto, 2002, 2003, 2004, né, ratio né, abaixo de 100. Tama 2005, 2006, ratio né, aumenta aqui, acima de 100. Significa que ita gasta pouco do que ita recolhe. 2007, transição, 2008, 2009, né? O tal amarelo estava mais ou menos em 100, mas lá num outro de 100. Agora, Rússia 2011, que o Mike Reikner, né? Mesmo que isso. Significa, ita gasta baragliu, compara com ita recolhe. Foi da direita, ita pode ser bela responder na pergunta, ita halal disciplina fiscal kala. Analisar. Agora, se ita hareba okos né, soma, no total. 20 anos nelarane, ita consegue recolher receitas, né? 7.505 milhões. Ou 7 bilhões, já não sei mais até agora. Mas o português correto, né? A Atena é 7 mil milhões, né? 7 mil milhões. 7.505 mil milhões. Mas bem, ita orçamento é 23 mil milhões. 7 a 23, né? Mais ou menos, rácio de ira. 3 vezes que 4 vezes. Portanto, ita recolhe o tuan, ita orçamento a bot. Ita gasta, ita orçamento de 23, mas ita gasta de 16. Né, agregado, tinha ser neutro que era assim. Se ita por cada ano lá é a diferença bot. Capacidade ita nian atu gasta né máximo né ia 2016 de 1,6 bilhões. Resto né gasta né sempre que quanto. Agora vamos ler nossa pergunta rua. Se ita tem ita gasta, ita tem capacidade de gasta né que quando você tam serve para orçamento a voto. Mas claro. Nem significa colher a linguagem simples e tem matafuan bot de cabo, mas claro. Matafuan bot de cabo. Ou pasira na vez tem bahasa Indonesia kan ia telefon ni ketua agora ulah luar. Nafsu besar, tenaga kurang. Itu ni matafuan bot yang saya tahu di bawah orçamento de bawah. Pois tu gasta na rotura. Tanto nem parte desse processo no Vita Halal e se você compara o objetivo de gestão das finanças públicas e o que colher, então pode ser mais graça para análise crítica nesse bom serviço de carne dele. Pode ser mais graça. Halo precisa ter. Tanto nem factos, evidência. Agora, se a tu liga o policy política, pergunta ele tem que responder, mas se ele tem capacidade de gastar né, máximo 1,6, usi 20 anos nelara, né? 1,6, para que tinha em 2022 né? Ita orçamenta 3 mil milhões né? Tá para sair Los claro. E né política com base na evidência claro. Então né questões né Laos é fórum acadêmico, mas é política e policy, né? Não tem se dar evidência nessa base para definir políticas, né? Perguntas, né? Tem que orientar e para a de serviço na Laos. Slide 2, né? Se tal tabela do né vai gráfico né?
cor azul, né? E tem a capacidade de recolher receitas por cada ano, já? E tem a capacidade, né? Nem bem nascer, né? Nem gráfico, né? Mas capacidade de recolher receitas. Agora, ida amarelo ou cor de laranja, depende de quanto no amarelo. Ida amarelo, né? Capacidade e tem orçamento. Orçamento tinantina, né? Mas gráfico, né? Sempre asa letra, era esse gráfico, né? Gráfico declara, né? E tem capacidade de gastar, né? Executa, né? Gráfico declara. Portanto, no fundo, antes, né? E te recolhe o tuan, mas bem, tem uma fome boa, e está o sambara, e na realidade, te gasta o tuan dele. Ou melhor, gasta a outro. Nós gasta o tuan, gasta a outro. Agora, se te pode ser a diferença e daí, você recolhe a receita, ou você gasta, né? Ou seja, mais bem. Exemplo concreto, a gente vai até ter. Se há 50 cêntimos no seu bolso, mas não há $100, Liverpool não tem mais estar em grupo. E daí, você não sabe. Gap, né? Gap de gráfico, né? Ou seja, não tem mais estar em grupo. Nem ele sai tese mestrado, né? Ou melhor, tese. Nem ele sai de volta, né? Pergunta, tese de licenciatura, né? Não mais não vê. Gap não mais não vê. Foto isso não vê. Mas deve? Mas não? Porque a possibilidade não é ou deve ou não, ou não sei nada. Avança comigo. Agora, e até informação para o bem interessante, não é relacionado com o orçamento de gasta. Nem mais Rússia, documento não é o tema, Timor-Leste Public Expenditure Review. E a colher com desempenho macroeconômico, né? Macroeconomic performance, economic growth, né? Itu buat cernia, lor né? How the lite explicando. Gráfico nem significa saída. E da mesma que reflete na série crescimento econômico Timor-Leste e da azul, né? Comparativamente ao país e região, e o Ásia-Pacífico. E da ouça se deve o gasta, né? Ni impacto né? Crescimento econômico, né? Sabe que tu fala e sai matas, se 2007, to 2009, depois nem mas libera ele. Agora pergunta tu mais, mas ouça se o gasta nem Living standards. Living standards nem cercar com a GDP per capita investment, depois nem resultado e a memórias nem usar. Depois nem ligamos a redução da pobreza. Dados na Vecina Pública é 2021, né? Tudo bem. E é 2007 e tem nível de pobreza em 50%, agora tudo 42%. Né? E é dados 2016, 2014. Dados 2014 né? Agora, se 2014 mais para agora, ainda se dá o que é na seda pesquisa ainda com a redução da pobreza na nossa. Depois, na funding e a área macroeconômica, saída provoca crescimento econômico em itinerário, documento itinerário até 18% não é mais construção, tanto construção física, 30% não é mais setor público. Se a área russa ainda há uma pergunta, setor privado não é? Lolos a economia raia ainda lolos setor público mas sai para 30%. Mas tem que ser setor privado. Misalnya nih, hal laten nih, itu boleh akademik mau teknik laten. How estuda dados sebenarnya para kamu masuk perguntas ini. Next. Husi dados ini desafio baru mana? Desafio baru mana? Banco Mundial até tem kata kita ni orçamento né? Ou melhor, despesa pública na Itália e Timor-Leste 86% né? Ou melhor, o que eu ensino. 86% você tem GDP para a despesa pública. 86%. Volta atrás. E tem a capacidade de recolher receitas domésticas, né? 12% de GDP. Então, pode ser até GDP estimativa para 2022 né? 1,9.
né? E deve não petrolífero, né? Lá os minerais, ali conta minerais. E deve não petrolífero, né? PIB, que produto interno bruto, né? É 1,9. Então você multiplica 12% por 1,9, né? Estamos aqui. E tem capacidade de recolher, sei que quanto temos. Depois, budget deficit. Déficit orçamental. Conceito de pode ser até então. Hoje, gráfico de hoje, a altura de gap, déficit orçamental, né? Déficit orçamental, né? Mais Rusi, ouça na vida gasta, outro ouça na vida recolhe, e deve menos de uma bola de déficit orçamental, né? Déficit orçamental, né? Como sabe, outro temos, aqui de azul, né? Fundo do petróleo, e não deve sair indicador de pergunta que não é infoti. Fundo do petróleo, né? Agora ainda gasta para cá nos próximos 10 anos, agora nem nos próximos 10 anos, fundo do petróleo lá ia. Se daí rendimento selo para ver a moça do fundo do petróleo. Né? Dados 2021. Mas bem, 2022, né? Depois de ser uma semana ali, o ministro das Finanças etc. Tem fundo do petróleo, né? Lá com por volta de 1,8 bilhões. Lá com no sentido de Itália investimento em bolsas e equity, mas bem de rendimento lá mais. Significa, fundo do petróleo começa tudo. Está avança bom, hein? Ministério das Finanças ia fulano março ou maio, agora não lembro, não? Fundo né? Quando se rala a análise do famoso orçamento retificativo de 2022, se rala a projeção, né? Se rala para o governo. Primeira opção, de Clio, está aumenta de 286 bilhões. Segunda opção, ele aumenta 1,3. Agora, em consequência, né? Se ele aumenta 286 bilhões, lá é mudança volta e crescimento econômico, 2,9 na FATI. Se ele aumenta 1,3 bilhões, mostra a diferença lá. Minha resposta estava certa, estava 1 bilhão, mas saiba estava o fundo veterano externo. Então, né? 2,9 crescimento nessa lei. É ok, lá tem problemas, né? O político ele é ok. O inglês é so what? Agora, se aumenta 286, significa orçamento retificativo para 2022 nesse sai 2.229 milhões. Mas se aumenta 1, sai para 3.079. Agora, só que minha consequência é coluna de neném, FP remata neném. FP é fundo petróleo, remata neném, mas remata de neném, mas é importante. É uma lavar que é malhareda. Se cada que aumenta 286 milhões, então FP se remata em 2031. Tinha-se agora? 2022 para 2031, se ela tinha financia. Banco Mundial de 2021, tinha gráfico de hoje, financia nulo. Portanto, menos que tinha ainda. Cara que está saindo de 286. Mas se está saindo 1,1 milhões, 1.136 milhões, significa fundo do petróleo remata em 2029. Tinha surou-se agora? Tinha dito. Miami político leva problemas. Então, se há uma eleição agora, 2023, todo 2028, a Rússia para gastar. E me servir mais, não tem problema nenhum. Ok? Né? Factos. Avança bem? Hoje a gente escolhe para a macroeconomia, depois escolhe para o fundo do petróleo. Agora, a reunião quando vai ter a capacidade de mobilizar recursos financeiros. Rusi na seda, os dados né mais Rusi expenditure review 2021. Recursos né o governo utiliza Rusi 2016 para 2019 nessa análise né 73% né mais Rusi fundo minerário. Imagina, e tem o orçamento geral do Estado de 73% mais fundo minerário.
Ok? Ouça na B, a tua ajuda aí no processo de desenvolvimento é 73%. Então, usa a Pina, curso 2016, 2019. Liu Irané, dados da autoria. Você pode ser interessado na análise, não é interessante para temas. Vale importar a transparência. Depois, 8% nem usa non-tax revenue. Non-tax revenue não é mais isso, nem mais usa eletricidade. Mas vê que está lupa. Eletricidade não é só usa música, né? Conta de kita, só usa os bolsos e está o bolso ser local, né? Também eletricidade é um setor produtivo e delas, cara. 18% leva mais usa impostos domésticos. Portanto, nem tem capacidade de recolha. Se tem conclusão, mas nem. Então agora, ita subele, ita ia capacidade de recolher 12% do GDP. Se eu pegar a conta lá, 1,9 mil milhões, vezes 12%, né, é milhões de euros. Agora, vou ver, você acaba lá também. Telemóvel sempre fácil, sabe? O lugar me tem como mente, vezes, sabe, tem que decorar a tabuada, bula para eles, agora ela precisa, né? Então, nem tem capacidade. Agora, nem significa uma saída. Significa, lolos, né, ita, tinantina, ita, se ela gasta de, e aí de orçamento geral do Estado, 12% do GDP, sabe? Porque sei lá é sustentabilidade. Está avançando hoje? E daí, se a tuan tambah saída, mas ita lá consegue recolher receitas para tambah saída. Figura ruana é importante. Agora é liu maka lei tributária precisa de revisão. A administração de impostos ela funciona como deve ser. Pois é ponto interessante é e a administração de impostos, né? Se você pode ser bahaya que lei tributária, né? Ninha regra, né? Até pensa, né? É mais da selo imposto, né? Ninha mais graça para declarar, ninha rendimento nenhum. Agora, então pode ser fiel, é uma rotudo honesto. A tu declara, por exemplo, tinha ainda um rendimento de $100,000. É muito honesto para ela, né? Se ela ia, itu pode ser aprender teoria, né? Se ela ia incentivo para honesto, saya honesto, minha se ela honesto, mas claro. Se minha incentivo para saya honesto, então, infelizmente, a lei tributária aloca incentivos para ela, saya honesto e a declaração de impostos. Se ainda não acontece, minha reta de rendimento $100,000, mas minha declara de ter tinha nem algo, susah, lagi kita sah, $10,000 de. Agora, problema bom que está no magné. E tem sistema de contabilidade pública se dá o que é mesmo manual, empresas para ler o sistema de contabilidade. Buku kas harian itu sudah. Então, não sabe que ele imposto não verifica se lojas do rendimento de 10,000 a 100,000. A tu complica tal situação, é de imposto não apoio rumoras. E nessa não pus em falar, os maus aqui, 10,000, mas só tem não buat di hawan, buat di 10,000 né? O Fuhawira. Segredo público. Nem significa ser itu precisaria sistema, né? Sistema tributário itu precisaria, administração tributária itu precisaria. Se cara aumenta o rendimento, né? Os 12% PIB paleta. Documento e temos colher com a o insa ita halo alocação vai ter orçamento. Você se lembra hoje que colher com a eficiência alocativa.
Eficiência alocativa significa que precisa alocar orçamento para áreas estratégicas. Documento na TTD 45% está alocado para áreas econômicas, economic affairs, 16% ia serviços públicos, public service, 12% ia serviços sociais, 10% ia educação, 5% ia saúde. Nem Rússia 2008 ou 2019. Nem Rússia ser análise. Mas bem na FATI, 86% do GDP, mas está ia despesa pública. Composição orçamento mesmo já nessa, se até botou tudo mais ou menos lá ela, só que nem até tem wage bill, orçamento também está os salários e vencimentos não pode mais. Significa saída. E tá sendo é uma barra, mas é uma assinatura lá no serviço. Funcionário público agora e 50 e tal mil pessoas. Interessante para vou tirar a economia, é uma rala de estudo com a produtividade e setor público que lá. 50 e tal mil funcionários produzem, não pode ver o rosto que produz que lá. Se fosse produz, cara, então você vai ter capacidade de recolher receitas de 12% do PIB. Não é problema se é outro na vez, portanto, nem haremos assim. Eficiência alocativa. Estava tentando mais. Capacidade de execução não é calculada, não é? Fala de que repete não. Portanto, documento sobre colher bote quando vai ter capacidade de gerir tem noção. Tá avança por então. E a slide todo ini que a cara na sede litan mana? Alocação orçamento geral do Estado do Ministério da Agricultura e há 20 anos lá. Montante nem também cara essa referência, mas tareba percentagem do seu orçamento. Há uma pergunta, vai ter boa semana. Se setor agricultura não é importante para a economia que na rainha, hareba percentagem do orçamento de beita aloca para a agricultura por cada pina 2%, 1.9, 3.5, 4.2, 4.6, blá blá blá, média, average 2% de 20 anos de lá. Reflete política de agricultura prioritária para lá. Agora, uma pergunta se ele está associado a ele, não? Você até nem tinha liuba, está ali que surama, tinha nem está aloca 80 milhões a tu falar o programa de Golden Cesta Básica. O programa de cesta básica é que na tu rola produto local, a tu bela distribui para a família SMB, de rendimento nela no modo. Política é objetivo de guerra. Agora uma pergunta, mano. Tinha em 2022 que está aloca 24 milhões para a agricultura. Se bate um ponto 29 milhões e tal. 24 milhões nem bela produz produto de 80 milhões de pessoas aqui. Allah tem dito buat sih lo sih agricultura, mas depois bela análise barreira, né? Vamos lança pergunta para ele. Portanto, eficiência alocativa nem está se entender a agricultura é importante, está aloca cosa vai a área importante de cada. Tu irmã tem educação. Slide da educação temos mais ou menos nessa. Curso 2002 a 2003. Nem vai incluir fundo de infraestrutura, rotan PDIE, fundo de barbara pública, nem lá tama, nem ia orçamento não vai alocar para o Ministério da Educação. Depois curso 2018, mais oi, nem lá tama ensino superior. Ensino superior é que aqui ia Ministério da Educação, Juventude e Desporto. Portanto, Rússia
2002, mais estou agora, né? Média, average, 8% do seu orçamento geral do Estado é para a educação. É claro que aqui na Barro, interessante, mas assim, é a porcentagem, né? A RU 2002, 2013, a porcentagem boa, 23%. Claro que vamos ter que ensinar mais dinheiro, mas contar que total é que boa morrer lá. 17 milhões de 2003. Se ainda é tudo mais grave, orçamento. E conseguiu, outro ainda não, 106 milhões. E é 2020. Desculpa, 2021. Nominalmente, orçamento bom, mas percentualmente, orçamento que conta para sair. Então, o orçamento geral do Estado não é bom para beber. E como bom para beber, então, a educação não é. Percentagem da educação é também que conta. Em vez de aumento, que conta então. Agora, pergunta econômica ainda deve pode ser a cadena. A tu suka eficiência alocativa ni carrega bastante carrega percentagem. Tu irá de los economistas não é percentagem. Se a carga carrega a alocação não é eficiente, a única área estratégica que a carga ou tem que carregar essa percentagem. Ela será escutada. Portanto, a educação não é média e a 20 anos de 8%. Durante a ideia está alocando 1.000 milhões 393 milhões e te gasta 1.293 Primeiro-Ministro Rui Maria de Araújo pela apresentação para gastos a agricultura é então 347 milhões de participação te gasta 270 milhões. Seminário Nacional Negócio Universidade Nacional Timor-Leste e Faculdade de Economia e Gestão. A fonte de setor todo, agricultura, Cima Peru, Salão ilustra eficiência alocativa e equipa reportagem. Média 5 Desculpa, equipa Estel, a rua, essa, é tudo